A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Atos, lá no capítulo 9. Vou começar a ler para vocês o versículo 1, que fala assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, e com esses documentos Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Irmãos, essa parte aqui fala sobre a conversão de Saulo. Saulo era um homem que ele teve uma educação muito privilegiada, né? Ele estudou a parte de teologia. Ele foi um homem que tinha uma patente, ele era respeitado e ele tinha uma autoridade. Então ele pede essas cartas aqui para que ele vá atrás do povo de Deus, porque ele perseguia demais o povo, incomodava ele de alguma forma, e ele queria matar essas pessoas. Então ele vai justamente para tentar fazer isso. Mas no meio do caminho, Deus breca este homem, né? Jesus breca, dá uma parada na maldade dele. E ele chamava Saulo de Tarso porque ele veio da cidade de Tarso, né? Então ele era conhecido assim. Mas dependendo do lugar que ele fosse, às vezes mudava a pronúncia. Então Saulo virava Paulo. Depois ele virou o apóstolo Paulo, porque ele escreveu 13 livros e ele fundou as primeiras igrejas, né? As primeiras igrejas cristãs foi ele que fundou. Então ele tem uma participação importantíssima na Bíblia. Foi um homem extremamente usado assim em revelações para nos deixar, sabe, todo um segmento, colocando os mistérios da palavra, sabe? Ele foi extremamente importante. Vários livros importantes que nós temos, e a igreja primitiva foi fundada por ele. Mas Deus pediu que eu entrasse nessa parte, eu parei de ler aqui, para que a gente não se aprofunde em outra parte, para que eu não me perca também na mensagem que Deus quer te entregar. Porque Ananias depois fica com medo de ir lá entregar uma mensagem para ele, para que a visão dele volte, né? Porque Deus deixou ele 3 dias lá, forçou ele a fazer um jejum aí de 3 dias. Ele ficou sem comer nada, sem beber nada durante 3 dias. E Ananias tem medo de ir lá porque ele era um assassino. E todos os cristãos naquela época que serviam ao Senhor tinham medo dele. Ouvia-se falar do nome dele e tinha pavor. Então ele teve uma dificuldade enorme de pregar a palavra para esses cristãos, porque todo mundo tinha medo dele. Então ele teve que sair de um lugar e ir para outro lugar, para que ele pudesse pregar a palavra, né? Porque ele foi um grande teólogo, ele foi um grande pregador, mas ele precisava sair dali porque as pessoas tinham medo dele, pelo que ele fez. Quando eu falo de mudança de identidade, não é a mudança do nome, né? Porque Saulo e Paulo é a mesma coisa, só que muda a pronúncia. Dependendo do lugar que ele ia, chamavam ele de Paulo. Dependendo do lugar que ele estava, chamavam ele de Saulo. É mais ou menos assim. No Brasil, a gente fala João. Quando você vai para os Estados Unidos, João vira John. Quando você vai para a Espanha, vira Juan. Entendeu? Paulo, por exemplo, nos Estados Unidos é Paul. Aqui é Paulo. Então, naquela época, dependendo da região, era Saulo. Mas a mudança de identidade que Deus faz na minha vida e na sua vida, que você já deve ter escutado isso em pregação, Deus vai mudar a sua vida por completo, Deus vai mudar o teu nome. O que Deus faz com relação a isso? Quando Deus chega para trazer a transformação na vida de alguém, Deus muda o caráter dessa pessoa. Se Saulo naquela época era visto como um assassino, Deus começa a mudar a identidade desse homem. Continuam chamando ele de Saulo ou continuam chamando ele de Paulo, que é a mesma coisa.
É a mesma coisa, por exemplo, o meu primeiro nome, né? Eles pegarem, por exemplo, o meu primeiro nome é Adriana. As pessoas me chamam pelo meu apelido, que é dela. Mas se eu for para os Estados Unidos, vão me chamar de Andrew. Então, aqui é a mesma coisa. Então, pegam Saulo, levam Saulo para outro lugar, lá chamam ele de Paulo. Ele atende, ele sabe que a pronúncia muda. Então, Deus utiliza ele lá nesse outro lugar. E lá Deus muda a identidade dele. Entendeu? Lá Deus pega e muda a identidade dele. No meu caso, Deus pegou o meu apelido. Deus pegou meu apelido porque meu segundo nome é Delamares, então Deus pegou dela e ficou o sobrenome do meu pai. Então eu sou conhecida bastante pelo meu apelido. São pouquíssimas pessoas que me chamam pelo meu primeiro nome, assim, as mais antigas e pessoas que têm mais intimidade comigo, mas geralmente me chamam de dela, que é meu apelido. Então Deus falou, vou usar o seu apelido. Mas isso não acontece com todo mundo. Suponhamos que você se chama Marta. Aí Deus vai usar o seu ministério, você vai falar assim, nossa, Deus vai mudar meu nome, Deus vai mudar minha vida. E você acha que Deus vai mudar o seu nome mesmo. Às vezes Deus continua com o mesmo nome. Você vai ser chamada de Marta onde você for. Entendeu? Deus vai te dar você tem o seu sobrenome, você vai usar o seu sobrenome. Mas a sua identidade vai mudar. Porque como o jeito que você era vista antes, você não será vista mais daquele jeito. Você não será vista mais daquela forma. Entendeu? Porque Deus vai mudar a sua identidade diante das pessoas. As pessoas vão passar a ver você diferente. A mesma coisa fizeram com Saulo. Saulo era visto como um assassino, como um perseguidor do povo de Deus. Depois ele começa a ser respeitado e ser amado pelo povo de Deus. Porque Deus mudou a identidade dele. Deus mudou o nome dele. Ele não é mais um assassino. Agora ele é um servo de Deus. Totalmente usado por Deus. Ele escreveu 13 livros. Sabe, os livros mais importantes aqui da Bíblia aqui que a gente tem do Novo Testamento aqui, foi ele que escreveu. Então ele dá uma orientação maravilhosa para nós. Deus usa a vida dele como um canal de bênção para as próximas gerações que estavam por vir e para aquelas gerações que estavam ali naquele momento. Mas Deus mudou a identidade dele, ele passa a ser respeitado, ele passa a ser benquisto no meio do povo de Deus e por outras pessoas que não conhecem, ele começa a ficar famoso como um servo de Deus. Então essa mudança de identidade que Deus faz na minha vida, faz na sua, fez na vida de Saulo. E Deus está mandando falar para você, a pessoa que você ora, a pessoa que você está buscando, que você quer transformação, não adianta você querer mudar, você querer mudar. Você chegar para ela e falar assim, olha, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que fazer de tal jeito, não tem jeito. Tem coisas que é Deus que vai fazer através do Espírito Santo dele. Saulo é um exemplo claro na Bíblia. Ninguém ia conseguir mudar esse homem se Jesus não tivesse um encontro real com ele. E nenhuma mudança, irmãos, acontece se Jesus não tiver um encontro real com ele. Um religioso pode até pegar uma pessoa, levar para a igreja, mudar as vestes dela, né? Às vezes eles até colocam, né? A pessoa como se vestia antes, como está se vestindo depois, porque tem todo um padrão religioso para você entrar em algumas igrejas. Hoje em dia tem esses costumes, entendeu? É lógico que se você anda vulgar, você tem que aprender a se vestir. Isso o próprio Espírito Santo cobra de nós. Chega uma hora que você não quer mais usar determinadas roupas. Mas tem coisa que é religiosidade. Mas ajuda no comportamento, faz a pessoa ter uma rotina, faz a pessoa ter uma mudança de hábito, né? Mas a pessoa, a religiosidade, ela acaba porque a pessoa não tem um encontro com Cristo. Então ela vai lá, tem esse encontro, né, com a religiosidade, ela muda o jeito dela, muda o jeito de falar, aí entra em todos aqueles julgos humanos que tem dentro da igreja, faz tudo aquilo lá, aqueles rituais todos que eles ensinam, mas a pessoa não teve o principal, que é a libertação verdadeira com Cristo. Porque isso só é feito através do Espírito Santo de Deus. O homem pode até mudar os costumes de outra pessoa. A pessoa veio de uma cultura mundana, ela chega dentro da igreja, ela vai pegar uma cultura que o homem criou dentro da igreja. Entendeu? Dentro daquela religiosidade que está lá. Então a pessoa absorve o costume do lugar. Entendeu? Como existem outras religiões que têm outros costumes. Mas a verdadeira libertação, ela acontece através do Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não tiver um encontro com Jesus, ela nunca terá uma libertação.
Ela pode andar até embaixo de um jugo humano. Vestir roupa comprida, não cortar mais o cabelo, deixar o cabelo crescer, que eles acham que a santidade está nisso, mas não vai passar disso. Então, aqui, para poder ter uma libertação este homem, só Jesus na causa. Era só Jesus para ter um encontro com ele. Jesus conhecia esse homem na íntegra, no profundo. Então, Jesus vai lá e tem um encontro com ele. E o mais interessante, Jesus testifica o que ele viu e o que ele viveu. Porque os homens que estavam com ele ouviram a voz, não viram nada, mas ouviram a voz. Sabia que Saulo não estava louco. Porque se Saulo escutasse e ninguém mais escutasse, poderia passar por doido. Mas naquele caso não, tinha testemunha do que ocorreu ali. Deus manda dizer para você, vai ter testemunha do que ele vai fazer naquela vida lá que você está orando. O que Deus vai fazer vai deixar testemunha. Não vai ter como falarem que não foi Deus. Não vai ter como falarem que Deus não teve um encontro com aquela pessoa. O que você não pode é querer libertar essa pessoa, porque você não tem capacidade para isso. Você não é Deus na história. Isso quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito dele que vai libertar essa pessoa. É Deus que vai trabalhar nessa vida, transformando e fazendo o processo da metanoia que eu já ensinei para vocês. O desbloqueio mental, levar a pessoa ao arrependimento, é através do Espírito Santo. E Deus está fazendo isso através das tuas orações. Você está achando que você está orando em vão. Você está achando que você está perdendo tempo. Você está achando que você está muito tempo esperando. Que essa libertação nunca vai acontecer. Deus manda dizer para você, está mais próximo do que você possa imaginar. O que você precisa fazer agora é continuar acreditando. E deixar Deus trabalhar naquela vida. E não você querer ensinar. O maior erro que pode ocorrer é as pessoas quererem induzir a outra mudança. Suponhamos que você tem uma filha rebelde, você não quer que ela saia, você fica o tempo todo falando na orelha dela. Você falta colocar uma corrente no tornozelo dela e amarrar ela no pé da cama. Só falta você fazer isso. E Deus está mandando você acalmar, porque através das tuas orações, quem vai ter um encontro com ela é Ele. Quanto mais você falar, mais rebelde a sua filha fica. Quanto mais você bater de frente com o teu marido, pior ele fica. Quanto mais você cobrar da tua esposa, pior ela vai ficar. Porque nós não temos capacidade para mudar o outro. Mas nós temos a capacidade de orarmos. E através de Deus nós temos a capacidade de exercermos a nossa fé. E através dela, Deus opera o impossível na vida daquela pessoa que você tem orado. É assim que Deus faz. E não tenha vergonha daquele que ainda não foi liberto. Você está querendo paz, mas você não se dá a paz que você merece ter. Porque você não descansa em Cristo. Você quer paz com teu esposo, mas você não descansa no Senhor. Se você descansasse em Deus, diante da tribulação que você está vivendo com teu marido, você teria a paz que você tanto quer. Porque você ia saber, lá no seu íntimo, lá no fundo, que Deus tem capacidade para transformar. Mas tem hora que você não acredita. Porque nos seus olhos você não vê mudança. Quando a gente começa a orar por alguém, o plano espiritual se levanta. A pessoa fica mais rebelde ainda. Se seu marido bebe, ele vai beber o dobro. Se seu filho usa droga, ele vai usar o dobro. Por quê? Porque Jesus está confrontando este rapaz, está confrontando essa pessoa através das suas orações. E na hora que Jesus começa a ter um confronto com essa pessoa, Deus vai montando situações que você não vê. Às vezes é situações no meio das amizades que ele tem, das companhias que ele está, e você não está vendo. Fora os conflitos internos, Deus trabalha através de sonho. Sabe? Deus trabalha através do sentimento da pessoa e você não tá vendo, a pessoa se torna mais rebelde. Então não se preocupa com o processo. Porque tem gente aqui que vai assistir esse vídeo que você tá falando assim, eu oro, tá ficando pior. Por que tá ficando pior? Porque Jesus está tirando os demônios que oprimem essa pessoa, tá tendo uma guerra no plano espiritual e Deus está confrontando essa pessoa para que haja libertação. Porque a libertação só vem, irmãos, através do arrependimento. Se a pessoa não se arrepender do que ela fez e ela não tiver a plena consciência de que aquilo está matando ela, que aquilo está fazendo mal para ela, que ela precisa de Deus, que ela precisa mudar, não tem nada nesse mundo que faça ela transformar e se libertar. Porque a salvação ela é individual. E teve muito bloqueio na mente dessa pessoa, que é só Jesus para bloquear, para desbloquear.
Porque os bloqueios foram violentos. Tem coisa aí do passado dessa pessoa que você não conhece, que você desconhece. Então Deus está falando para você, descansa, porque eu estou transformando. E o que eu fiz na vida de Saulo, eu farei na vida desse daí que você está orando. Mas você precisa confiar em Deus. E entender que existe um processo. Do mesmo jeito que você está tendo um processo com o Senhor, essa pessoa precisa ter um processo com Deus. E tem libertação que demora anos. Por isso que tem gente que chega para mim e fala assim, ai, missionário, eu estou num relacionamento aqui, às vezes é relacionamento abusivo. E a pessoa fala assim, olha, eu sofro agressão, eu sofro isso, sofro aquilo. Eu falei, olha, libertar, Deus liberta. Mas você vai ficar até quanto tempo nesse relacionamento abusivo? 30 anos? Para essa pessoa se libertar? Porque Deus não tem isso para nós. Agora, existem casos que são suportáveis. Existem situações que você suporta, que você aguenta. Agora, uma pessoa que está demoniada, uma pessoa que não tem valores, você vive com ela, ao ponto dela te matar, você acha que Deus vai deixar você desse jeito? Deus vai brecar esse homem de alguma forma, Deus vai brecar essa mulher, Deus vai brecar esse filho. Tem hora que Deus manda a gente recuar para tratar, para depois trazer de volta. Por quê? Porque às vezes a gente corre risco de morte numa situação dessa. Deus sabe fazer. Agora, se você entra no sistema religioso, o que eles vão falar para você? Apanha, irmã. Apanha que uma hora para. Você vai levar um soco lá no olho, você pode até ficar cega de uma, você tem o outro. Que é assim que eles falam. Continua orando, porque Deus vai libertar teu marido, mas não ajuda em oração. Na hora que a mulher apanha, não socorre. Ah, é briga de casal, não vou meter a mão. Vou ficar quieto. A religiosidade faz isso. E tem um monte de mulher massacrada e tem muitas que morrem sem viver, sabe, 1/3 do que Deus tem para viver para ela. Porque ela escolhe viver embaixo de julgo humano, embaixo de religiosidade. E a Lei Maria da Penha está aí para ser usada. Sabe, fez coisa errada, maltratou, você tem que ir lá e buscar os seus direitos. Sabe? Agora tem mulher que fica aí suportando e depois põe a culpa em Deus. Ou então coloca a culpa em Satanás. Deus faz as leis, Deus dá condições. A pessoa não enfrenta a situação. Porque a libertação, ela demora. A libertação não acontece de uma hora para outra. Quantas pessoas Saulo não matou e quanto tempo ele não ficou perseguindo o povo de Deus até Deus ter um encontro com esse homem? Porque Deus tem um momento certo para poder ter um encontro com a pessoa. Então tem situações que não dá para você ficar esperando. Tem situações que é questão de segurança. Então você tem que ir lá e denunciar. Você não pode ser conivente com o crime do outro. Você está criando um monstro aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, que vai ser nocivo para você, vai ser nocivo para os teus filhos ou para as pessoas que estão ao seu redor. Depois não reclama com Deus. Agora, tem situações que a gente pode estar orando, tem como você conviver com a pessoa, porque Deus pega e liberta. E tem algumas situações que para Deus fazer a libertação, Deus afasta. Deus permite que separe um tempo para poder tratar, deixar você em segurança para depois unir de novo. Já vi muito Deus fazer isso. Tá? Então deixa Deus trabalhar nessa história de acordo com a vontade dele, sem desespero. Viva um dia de cada vez. E aprenda a descansar em Deus, porque a paz que você não está tendo, não é que Deus não está te dando, é que você não está se permitindo ter paz, porque você não está confiando no poder de Deus. Você está achando que Deus não vai fazer. Você está achando que Deus não está ouvindo as suas orações, você está achando que Deus não tem capacidade para libertar. E Deus tem. Deus tem capacidade. Tem mulher que chega para mim e fala assim, missionária, eu quero este homem. Eu quero passar minha vida inteira, eu sei que ele é assim, que ele é assado, então pague o preço. Fique aí 50 anos. Se ele se libertar e você estiver aí, sabe, escorando numa bengala, agradeça o Senhor por isso. De uma forma ou de outra vai fazer, porque entra o livre-arbítrio da pessoa. E tem pessoas que não vão por bem, só vai pelo mal. Só vai pelo lado mais difícil, pelo lado mais estreito. E às vezes esse processo demora anos. Tá? Deus não nos obriga a ficar nessas situações, não. Isso não é bíblico. Não existe nenhum versículo bíblico lá que fica assim, olha, você tem que ficar com seu marido até ele te matar. Matar afogada, sufocada, queimada, arrancar uma sua perna, der um tiro na tua coluna. Não tem nada disso lá na Bíblia, não. Deus não aprova relacionamento abusivo. Nem para o homem, nem para a mulher. Porque tem muito homem também aí que sofre relacionamentos abusivos dentro de casa. Tá? Deus não tá nisso, não. Então deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, porque às vezes você não está entendendo o processo. Tá havendo uma separação que você não está entendendo, mas você está sofrendo um relacionamento abusivo. Porque não é só abusivo de bater, de agressão física, irmãos.
Uma das piores coisas que tem é você viver num relacionamento abusivo psicologicamente. Isso leva você à loucura. Já teve pessoas aí que cometeram assassinato por causa disso. Porque a outra pessoa levou ela à loucura. Chegou uma hora que ela não aguentava mais nem ouvir a voz. Entendeu? Como o cara não saía de casa ou a mulher não saía, foi lá e matou. Então o demônio veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos ter uma saúde mental para podermos suportar o nosso tempo aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas é uma guerra constante. A vida não é fácil, a vida não é brincadeira, a vida não é só viajar, não é só passear, não é só rolê. Nós temos que ter responsabilidade com tudo que nós vamos fazer aqui, principalmente no dia de hoje. O dia de hoje não é presente, a palavra já fala, é um presente de Deus o dia de hoje. O que passou você esquece, o seu futuro você não sabe. Mas plante o teu futuro no dia de hoje, que é o seu presente. O presente que Deus está te dando é o dia de hoje. O dia de hoje vai responder pelo teu amanhã. O que você faz hoje vai refletir no teu futuro. Então, descansa em Deus. A sua paz está em Cristo. E deixe essa pessoa nas mãos do Senhor. Que Deus vai libertar do jeito dele. Tá? E se você tá sofrendo qualquer ameaça, relacionamentos abusivos aí, Deus tá falando para você, vai buscar os seus direitos. Vai buscar os seus direitos. Você não é obrigado a ficar aguentando o desaforo do outro, não. E deixa Deus tratar. Se Deus tiver que colocar numa cama para tratar, você deixa. Se Deus quiser levar preso, você deixa. Se Deus quiser aí que sofra um acidente aí, que fique sem a metade da perna, você deixa. Não tenha misericórdia de nada, porque Deus conhece a maldade do coração do outro. Deus deixou Saulo cego aqui 3 dias. Para ele ver o poder de Deus. O cara perdeu a visão do nada. Viu uma luz, pá. Escutou uma voz. Você pensa que ele não ficou com medo? Era tão valente. Com uma espada na mão degolava todo mundo. De repente tem um encontro desse com Jesus. Vai brincar com a ira do Senhor para você ver o que Deus não faz. Sabe? Deixa a pessoa toda torta aí na cama. Então deixa Deus agir. Sem desespero, deixa Deus montar situações, deixa Deus trabalhar. Deus já sabe a maldade que essa pessoa carrega no coração. Deus sabe os traumas que essa pessoa sofreu na infância. Deus sabe o que precisa tratar. Deus sabe o que tem que desbloquear. Deus sabe como que essa pessoa é, sabe, no mais profundo dela. Mas você não sabe. Então deixa Deus agir. Às vezes a gente acha que conhece muito os nossos filhos, mas às vezes os nossos filhos sofrem algumas retaliações na escola que você não viu. Às vezes na casa de uma amiga que você deixou. Às vezes um contato que tem com um amiguinho. Você não sabe o que aconteceu. Porque por mais que a gente vigie, a gente não consegue ter um olho 24 horas por dia vigiando os nossos filhos. Nós não somos câmeras. Não tem como. Então, às vezes, existem certas coisas que aconteceram com teu filho que nem você sabe. Mas Deus viu, Deus estava lá. Precisa ser tratado. Agora, o que você tem que parar é de ser rixosa e rixoso. Parar de ficar em cima da pessoa, querendo que a pessoa mude na marra, querendo que a pessoa faça isso, faça aquilo. Ela não vai mudar através das tuas atitudes. Você tem que dar exemplo para ela, sempre. E dar amor. Não é porque a pessoa te trata mal que você vai tratar ela mal. Trate com gentileza. Se você não quer perder, sabe, o seu equilíbrio, não conviva. Ou então não responde. O silêncio é a melhor resposta muitas vezes. E deixa Deus conduzir os passos dessa pessoa. Porque Deus sabe o que se passou com ela. Deus sabe as desilusões que ela já teve, o que ela viveu. Tem coisa aí que filho não conta pra gente. Tem muita coisa que às vezes eles não falam. E ficam traumas, carregam coisas aí que às vezes nem divide com os pais. Mas Deus viu, Deus sabe. O que induziu essa pessoa a usar droga? O que aconteceu que induziu essa pessoa a ir pro álcool? Por que essa pessoa fuma tanto? O que aconteceu com ela que ela tá desse jeito? Alguma coisa bloqueou ela em algum momento. Jesus sabe. Então, você tem que ficar nas tuas orações e deixar Deus trabalhar naquela vida. Que é Deus que vai libertar. Deus manda dizer para você, estou trabalhando, estou libertando, não tem nada fora do meu controle. Você está achando que está piorando a situação, mas já é o tratar de Deus nessa história. Então para de correr, para de ir atrás da biqueira, né? Para de ir atrás da biqueira, sabe? Querer confrontar traficante, querendo matar os outros porque tá fornecendo droga pro teu filho. É teu filho que tá indo lá buscar. Quem ofereceu, quem induziu, quem levou, vai prestar conta com Deus. Não passa batido.
O que nós plantamos, nós vamos colher. Quem induziu teu filho a beber, quem induziu teu filho à prostituição, quem induziu, sabe, pegou seu filho na inocência, levou seu filho para as drogas. Deus sabe quem agiu desse jeito, Deus pega. Quando eu fui para a presença de Deus, Deus falou para mim, falou assim, desde a tua infância, desde quando você nasceu, eu vou fazer justiça com cada um que atravessou o teu caminho, desde o período em que você nasceu até agora. E Deus faz, Deus vai lá atrás, vai lá na nossa infância, coisa que a gente nem lembra mais, de repente dá aquele estalo. Você lembra de um negócio que você tinha 2 anos, 2 anos e meio, você fala, como é que eu tô lembrando disso? Eu era criança demais. É Deus mostrando para você que ele tá fazendo justiça lá no teu passado. Porque ele vai lá atrás prestar conta com aqueles que te humilharam, com aqueles que desviaram você do caminho dele, com aqueles que corromperam a tua essência, porque nós nascemos puros, irmãos. Nós nascemos puros. A nossa mente, ela nasce pura. Aí vem os adultos deformados e deformam o nosso cérebro. E nós crescemos cheios de bloqueios, cheios de traumas, né? Crescemos cheios de dores. Não conseguimos ser aquilo na essência que Deus nos formou para ser. E Deus sabe prestar conta com essas pessoas. Deus sabe fazer justiça. Então Deus está falando para você, não haja por impulso, não faça aquilo que eu não mandei você fazer, simplesmente descansa em mim, que eu estou trabalhando naquela vida. E Deus está trabalhando para que haja libertação, e Deus está libertando cada dia um pouquinho. Você pode não estar percebendo, mas quando você se assustar, quando você menos esperar, essa pessoa vai estar totalmente transformada. E haverá testemunha de que foi Deus que fez a obra. Do mesmo jeito que teve testemunha aqui quando Saulo teve um encontro com Jesus. Vai haver testemunha, para que não haja dúvida. Tá? Então descansa em Cristo, porque aquilo que é seu, aquilo que é teu, aquilo que faz parte do teu cenário, pode estar na mão de uma outra pessoa. Deus liberta. Deus vai fazer do jeito dele. O que você tem que fazer agora é só esperar e aguardar em Cristo. E confiar. Você não está tendo paz, não é que Deus não está te dando. É você que não está aceitando a paz de Deus. Você tem que aprender a descansar em Cristo. As minhas filhas não tiveram libertação ainda, irmãos. Não adianta vir nos meus canais falarem das minhas filhas, porque vai causar briga comigo e com Deus. Elas não proferem a fé da mesma maneira que eu tenho. Não tem jeito. Não tiveram ainda um encontro, aquele encontro com Jesus. A mais nova teve uma experiência sobrenatural com Deus. Mas ela não teve a libertação ainda que eu tive. Mas eu estou com os meus joelhos no chão orando. Então não fale dos filhos dos outros, não condene a casa do outro, não queira saber, da vida do outro. Eu vejo pessoas aí condenando a Estela porque está passando uma situação aí com o filho dela, ninguém tem nada a ver com isso. Deus sabe por que está acontecendo. Deus tem, sabe, propósito em todas as coisas. Não somos nós que temos que ficar condenando a casa dos outros, os filhos dos outros. Entendeu? Porque Deus sabe o momento certo de ter um encontro com cada um. Tá? Então não force o teu filho a ser aquilo que ele ainda não está preparado para ser. É a mesma coisa de eu querer forçar minhas filhas a terem comportamentos que eu não vou ter capacidade para poder libertar. Tem que ser Deus que tem que chegar. E eu tenho que ser exemplo. E o mais importante de tudo, eu tenho que dar amor ao meu filho, às minhas filhas, do jeito que elas são. E você tem que amar o seu filho do jeito que ele é. Você só tem que orar e confiar em Deus. A única coisa que eu peço para Deus é que haja libertação, porque eu não quero que elas, sabe, se percam ao ponto de perder a salvação delas e ficar no inferno o resto da vida delas. Mas elas têm uma trajetória com Cristo e eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que no momento certo haverá libertação. Então não adianta vir nos meus canais falarem das minhas filhas, porque não vai resolver. Não adianta criticar o comportamento delas. Porque eu já deixei bem claro isso para vocês. Quem quer me seguir, vai seguir por aquilo que Deus me usa, aquilo que eu sou em Cristo. Mas condenar minhas filhas, isso eu não aceito. Do mesmo jeito que eu não condeno os filhos de ninguém, porque cada um tem o tempo certo de ter um encontro com Deus. Eu tive o meu. Eu fui ter um encontro com Deus, meu pai tinha tido um encontro com Jesus, ele teve primeiro que eu, meu pai. Eu fui ter um encontro com Jesus mais de 10 anos depois Jesus me chamou. Durante todo esse período, só o meu pai que aceitou Jesus na minha casa. A segunda fui eu. A minha mãe aceitou antes de falecer. Ela aceitou Jesus como único salvador. As minhas irmãs não. Então, o que eu vou fazer? Vou carregar as pessoas nas minhas costas? Não é responsabilidade minha. O que eu tenho que fazer é amar o Deus que eu sirvo, viver o evangelho, ser exemplo e deixar
nas mãos de Deus. As minhas filhas estão nas mãos de Deus. É Deus que está trabalhando. É Deus que vai moldando. E todos os dias eu noto uma diferença nelas. Todos os dias eu vejo que Deus está alcançando. Sabe, Deus está mudando, vai polindo o caráter. Por quê? Porque tem muita influência. Tem influência na escola, tem influência da sociedade, tem influência no meio, sabe, do lugar onde você mora, sabe, sabe, da residência que você tá, dos vizinhos, do bairro onde você vive, tem influência da cultura do país que você tá. Existem vários tipos de coisa que vai trazendo cargas. E é só Jesus para entrar e libertar. Então, para que haja uma libertação verdadeira, você tem que orar e deixar Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Pararem de ser preconceituosos. Esquecer a casa do outro, não condenar filhos do outro, porque tudo isso vai ser cobrado. Entendeu? Se o outro não teve libertação ainda, um dia Deus alcança. Entendeu? E deixar Deus agir, porque é Deus que faz. É Deus que vai fazer, é Deus que vai entrar naquela causa, é Deus que vai lá, é Deus que vai convencer do pecado, é Deus que vai mostrar um caminho verdadeiro. E nós temos que confiar no nosso Deus, porque Deus faz. Quem diria que Saulo ia ser tão importante nas mãos de Deus desse jeito? Você está achando que essa pessoa não tem jeito? Essa pessoa tem jeito sim. Se Deus alcançou você, vai alcançar essa pessoa que você está orando. E vai ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Saulo aqui escreveu 13 livros para Deus. Tudo através de revelação. Através do Espírito Santo. Para você ver o encontro que ele teve com Cristo. O encontro que ele teve foi algo sobrenatural. Se tornou aí o apóstolo Paulo, respeitado pelo povo de Deus. A mesma coisa será na vida dessa pessoa que você tem orado. Deus vai mudar o nome dela. Deus vai mudar a identidade dela. Mas você tem que deixar isso nas mãos do Senhor, porque a capacidade está no Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado. É Ele que traz a transformação. Tá? Então vamos parar de ficar olhando para a grama do vizinho, porque nem tudo que você vê é verdadeiro. Vamos parar de ficar condenando. Para de ter vergonha do filho que você tem, ou do marido que você tem, ou da esposa que você tem, porque ainda não foi liberto. Né? Porque tem muito isso, preconceito. Você acha que eu vou ter vergonha das minhas filhas? São herança do Senhor. São duas meninas lindas, perfeitas, porque não tiveram um encontro com Jesus ainda, eu vou ter vergonha? Eu tenho orgulho de estar na presença dele e, através da minha vida, Deus alcançar a vida das minhas filhas. Por que para Deus não pode, se ele me alcançou? Eu tenho que ter orgulho de estar na presença dele. Eu tenho que ter orgulho dele ter me mostrado e ter me libertado, mostrado o evangelho para mim, ao ponto de eu poder passar para minhas filhas. Delas verem em mim o brilho de Jesus Cristo, que elas conseguem enxergar isso em mim hoje. Hoje elas chegam em mim, elas falam isso para mim. Entendeu? É algo milagroso isso. Porque há uns anos atrás elas não me viam dessa forma, elas não conseguiam ver, porque eu não tinha Deus na minha vida. Elas conseguem enxergar. Você está vendo como que Deus trabalha? Então para de andar com a cabeça baixa porque seu filho não está na igreja, porque seu filho não tá, sabe, não aceitou Jesus ainda. Não tem que ter vergonha, você tem que ter orgulho. Jesus fala na palavra que não tenha vergonha de mim para que eu não venha ter vergonha de você. Você tem que ter orgulho de estar na presença de Deus. Quando as pessoas vierem questionar, não sabem o que estão falando. E quando vem questionar, é fariseu, é religioso. Porque uma pessoa que está em Cristo não vai questionar esse tipo de coisa, porque nós sabemos que o tempo é de Deus. E se você aceitou Jesus há pouco tempo e não teve a libertação ainda 100%, é um pouquinho de cada vez. Você pode até sentir vontade ainda de pecar, mas uma hora isso acaba. Deus vai trabalhar você aos poucos. Você está há muito tempo tendo essa prática. Chega uma hora que Deus entra na tua vida, ele não vai arrancar isso de você de um dia para o outro. Ele vai trabalhar você aos poucos. Como Deus fez com Saulo. Saulo era um diamante bruto que Deus começou a lapidar. A mesma coisa é a sua vida nas mãos dele. Então não fica preocupada e preocupado se você ainda não está 100% aos olhos dos outros, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Irmãos, eu estou me lixando para aquilo que falam de mim, porque se eu ficar ouvindo os outros, eu nunca vou ser o que Deus me chamou para ser. A mesma coisa é você. Se você ficar olhando o que os outros falam da tua casa, ficarem olhando o que falam de você, você não anda, você não caminha. Você não vive o evangelho, você não vive com Deus. Então seja você em Cristo. E deixa Deus trabalhar na tua vida e na vida dos teus filhos, na vida daquela pessoa que você tem orado. Porque Deus sabe alcançar. É através da sua oração que Deus está trabalhando naquela história lá.
E não se desespera, porque uma hora Deus liberta, tá? Eu tô falando das minhas filhas para vocês verem, eu não tenho vergonha de falar. As minhas filhas não têm que ser modelo para ninguém. Eu quero que as minhas filhas sejam libertas em Cristo. Se ele demorar aí 15 anos para fazer a obra, entendeu? Deus fazendo a obra para mim tá ótimo. Entendeu? Deus fazendo a obra para mim é o que importa. Não importa o tempo que ele leve para alcançar minhas filhas. E devagar ele tem trabalhado. Então isso é estar em Cristo. Isso é confiar, isso é descansar, isso é ter paz. Se eu ficar olhando, sabe, comentáriozinho dos outros, eu não prego o evangelho, eu não deixo Deus me usar. Eu saio da presença dele e eu não vou sair. Eu não vou sair. Então não adianta condenar o comportamento das minhas filhas, porque elas não estão na presença do Senhor. Um dia vão estar, um dia vão mudar e elas vão ser usadas da maneira que Deus quer, sabe, do jeito que ele planejou. Não vai ser do jeito que o homem quer. Então não crie expectativa em cima do outro. Porque Deus vai usar de um jeito que você não está acostumado a ver. Deus vai fazer do jeito dele e você vai aceitar o jeito de Deus. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não escraviza. Nós já saímos do Egito. Religiosidade é que acaba com a gente. Religiosidade oprime. E o verdadeiro evangelho, ele tem que ser lido e ele tem que ser trabalhado, mas ele tem que ser vivido também. Então deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa Deus trabalhar a vida desse que você tem orado. Deus está trabalhando. Você não está vendo. Mas na hora que você acalmar, você vai começar a enxergar. E pare de ficar condenando o outro. Pare de ficar corrigindo o outro. Querendo ensinar para o outro. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Deus sabe convencer a outra pessoa e chegar na outra pessoa. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Toma posse da tua vitória. Toma posse da libertação dessa pessoa que você tem orado, porque Deus está trabalhando nessa vida. E Deus vai te surpreender. E vai ser um de repente. E vai alegrar muito o teu coração. E Deus vai usar essa pessoa do jeito que Ele quer. E não do jeito que você tem imaginado. Tá? Vai ser além do que você imagina. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Sabe, o importante é ele estar salvo, ele estar liberto e na presença de Deus. O resto é bobagem, tá? Deixa Deus usar essa pessoa do jeito que ele quer. Deus sabe, tá? Vai ser pai e mãe aí de grande multidão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.